Olá, pensadores e pensadoras. Essa aula será sobre o neoplatonismo, que é uma escola, é um período da filosofia ali por volta do século III, agora já depois de Cristo, que tem, lógico, Platão como a sua principal influência. Mas por que se chama-se de neoplatonismo? Uma coisa, os pensadores daquela época eles não se intitulavam de neoplatônicos. Esse é um termo utilizado quando vai se organizar a história da filosofia. Como eles tinham Platão por base dos seus conhecimentos filosóficos, recebeu o nome de neoplatonismo. Mas por que não de platonismo? Porque existem características que diferenciam uma escola da outra. Eles aceitam muita coisa que Platão fala e outras eles não aceitam ou pensam um pouco diferente. Então a gente vai caracterizar e descobrir qual é uma e qual é outra para a gente não confundir platonismo com neoplatonismo. No decorrer desse conhecimento a gente vai perceber o porquê essa escola é importante para a gente compreender a próxima escola que está por vir, que é a da filosofia medieval. Então vamos agora diferenciar o platonismo do neoplatonismo. Quando a gente estudou Platão, a gente viu que a estrutura da organização do seu pensamento se baseava no dualismo. E o que seria esse dualismo? O dualismo ele seria aquela diferença que Platão fazia do mundo sensível para o mundo das ideias. Só para a gente recordar o que Platão ia dizer. Que o mundo sensível era uma cópia imperfeita do mundo das ideias e através da remanescência, através do uso da razão, através do intelecto e daquela dialética proposta por Platão, a gente poderia acessar essas ideias verdadeiras que estavam lá no mundo das ideias. Então, o, o dualismo de Platão é a característica básica que vai diferenciar do neoplatonismo. Por quê? Porque o neoplatonismo ele é baseado no monismo. O que seria esse monismo? O monismo ele seria uma unidade no qual todas as outras coisas são geradas. E essas coisas a gente inclui tanto o mundo das ideias quanto o mundo sensível. Então a gente percebe aí o que? Para Platão existia apenas o mundo das ideias e o mundo sensível. Para os neoplatônicos existia uma unidade que dava origem a tudo, tanto ao mundo das ideias quanto ao mundo sensível. É interessante aqui a gente fazer uma pequena observação que o monismo ele é diferente do monoteísmo. O monoteísmo está ligado à religião e à crença em um único Deus. O monismo é uma corrente da filosofia onde tudo é gerado de uma única unidade. A gente, para tentar visualizar melhor essa ideia, é interessante a gente compreender esses níveis que os pensadores neoplatônicos estabeleciam. A gente tinha no topo o uno, que seria essa unidade. Abaixo dessa unidade, a gente teria a ideia de mundo, e da ideia de mundo, a gente teria o mundo material. Para a gente tentar compreender um pouco melhor, eu não sei se vocês já perceberam, mas, por exemplo, quando a gente pensa em alguma coisa, na tentativa de falar, ela já não sai muito bem como a gente pensou. E na tentativa de escrever, ela sai ainda mais distante do que a gente tinha pensado. É como também se a gente pudesse criar na nossa cabeça a ideia de um círculo e na hora de colocar ele na forma material, ele estaria distante da ideia. A sua concepção material estaria distante da sua ideia inicial. Então, para os neoplatônicos, o mundo material estava o mais distante possível do uno, que era a sua ideia inicial, é de onde ele tinha surgido.
Então, o que é que vai acontecer? O pensamento neoplatônico ele vai propor que o convívio com o mundo sensível, agregado ao uso da razão, nos guie para a gente se aproximar do Uno. E o que é interessante é que a gente começa a perceber que esse discurso ele passa a ter quase que uma característica religiosa, já que a gente está falando o quê? Que através das nossas ações, através do mundo em que vivemos, através do uso racional da forma como se relacionamos com o mundo sensível, podemos nos aproximar do Uno. Esse flerte com o que parece ser religião na nossa cabeça é comum quando se estuda o neoplatonismo, e ele é interessante porque a gente começa a perceber de que as portas para a filosofia entrar na religião cristã, ela começa a ser estabelecida nesse pensamento aqui neoplatônico, mais especificamente com Plotino, que vai influenciar os grandes filósofos medievais. A filosofia neoplatônica, ela também se diferencia da filosofia de Platão num outro ponto. Quando Platão ele descarta por completo o mundo sensível e dá crédito completamente apenas ao mundo das ideias, o mundo sensível ele fica como apenas uma, uma transição, uma passagem desnecessária para o conhecimento. Já com o neoplatonismo, o mundo sensível é onde o próprio Uno, é onde a própria ideia se revela. Ou seja, o mundo é a ideia do mundo se revelando. É onde a unidade ela se revela de forma material. Então, o mundo sensível ele é importante para o neoplatônico. Isso faz com que se diferencie apenas do platonismo, onde descarta por completo o mundo sensível. Então, até aqui a gente já tem bem claro essa ideia de que o dualismo de Platão fica de lado. No neoplatonismo, o monismo é que é a base para a estrutura da sua filosofia. E quem era o principal expoente do pensamento neoplatônico? Esse principal expoente que eu falei para vocês, que é o Plotino, ele vai defender algumas coisas que se parecem ainda mais com o que a gente tem de ideia religiosa. Plotino ele vai dizer que devemos se afastar mais do mundo material, devemos nos apegar menos às coisas materiais. E é interessante a gente ver aqui nesse ponto o quanto que também a filosofia helenística está influenciando no pensamento neoplatônico. Ou seja, a gente tem uma história da filosofia acontecendo e a gente percebe aqui que quando os neoplatônicos vão estudar Platão, eles têm também o período da filosofia helenística como influência. Então, através de uma ótica helenística, quando eles vão observar o pensamento de Platão, eles passam a meio que fazer um mix de ideias que está gerando o que a gente conhece agora como o pensamento neoplatônico. Então, se afastar das coisas materiais para Plotino, utilizando-se da razão, é um caminho que se aproxima mais do indivíduo, se aproxima mais do uno. Veja como esse discurso se parece um pouco com o discurso religioso, ou se parece muito com o discurso religioso, porque Plotino ele vai fazer determinadas alusões e determinadas metáforas, como esse uno sendo uma luz. E ele é a fonte de iluminação de tudo que existe, tanto o mundo sensível quanto o mundo inteligível. E o caminho do homem seria utilizar da razão naquela busca que a gente conheceu como ataraxia, como a gente conheceu na eudaimonia, na busca da felicidade racional,
uma felicidade basicamente espiritual. É com o uso da razão, se afastando das coisas materiais, que o homem ele acaba que se aproxima mais da luz, já que quanto mais distante o homem está da luz, mais próximo ele vai estar da escuridão. Percebe o quanto que isso começa a parecer com questões religiosas, mas ainda não é religião. Plotino em nenhum momento está falando desse Deus como a gente conhece, o Deus cristão. Em determinados momentos ele utiliza o termo Deus. Mas quando ele se utiliza desse termo Deus, a gente tem que entender que ainda não é essa forma de divindade como a gente conhece. Essa vamos chamar ela de como fosse uma divindade filosófica. Então Plotino ele vai dizer que para o homem se aproximar da luz, ele deve utilizar dos seus conhecimentos, da sua razão, nas suas ações no mundo material. Então a gente percebe aqui mais uma vez o mundo sensível, o mundo material sendo importante para o homem, porque é nesse convívio entre a razão do homem e o mundo material que ele pode se aproximar mais da luz, mais do Deus, mais da unidade que gera todas essas coisas. Plotino ele vai dizer que existe beleza em tudo no mundo sensível. Mais uma vez ele dá ênfase ao mundo material. Existe beleza em tudo no mundo material porque tudo provém da luz, tudo provém da unidade e tudo que a unidade provém é belo. Perceba mais uma vez como isso parece com as religiões que a gente conhece. E essa beleza que o homem encontra não é uma beleza estética de uma estética simples, de que, por exemplo, se uma pessoa é bela ou se uma pessoa é feia. Essa beleza que Plotino ele está falando é de quem mais se aproxima da luz, porque quanto mais iluminado, mais belo alguma coisa fica. Então, se ele está afirmando que existe beleza, então é porque também existe o que não é belo. E o que é que não seria o não belo para Plotino? Seria as ações que se afastam da luz. Quanto mais você se afastar do caminho que leva para a unidade, para essa beleza divina, mais você está indo para a sombra, e aí mais distante você está da beleza da vida. Então você percebe que o neoplatonismo, defendido com mais ênfase por Plotino, ele é uma receita básica para o que vai vir no período medieval com Santo Agostinho, que pega essas características e defende o pensamento de Plotino e faz determinados encaixes num novo projeto cultural que está surgindo, que é o cristianismo sendo a cultura predominante naquele período histórico. Então o que eu queria que vocês compreendessem aqui do neoplatonismo, apesar de não ser algo que caia tanto no Enem, mas que ele é de fundamental importância para você compreender a história da filosofia, é que o neoplatonismo ele se encontra num período onde a filosofia clássica começa a se encontrar com o que a gente vai conhecer como filosofia medieval. Então, como na próxima aula a gente vai ver os filósofos e a filosofia medieval, eu achei interessante fazer esse elo de ligação para que vocês compreendam como é que essas coisas acontecem. Para o Enem, eu não sei até que ponto isso vai ser de fundamental importância, mas para essa história da filosofia que a gente está acompanhando, esse é um elo de ligação que não poderia faltar. Então o que é que a gente viu aqui? A gente viu que o neoplatonismo tem total influência sobre Platão, mas a sua caminhada se difere porque eles não ficam no dualismo, eles vão defender um monismo,
A gente viu que o principal expoente desse período, o principal pensador é o Plotino, e a forma como ele faz a defesa dessa sua filosofia e os seus argumentos se parece muito com o que vai dar origem à filosofia medieval. E entendendo essa liga de um período para o outro, a gente pode compreender esse importante trajeto da filosofia na história da humanidade. Então, era basicamente apenas isso que eu gostaria de discutir com vocês nessa aula. Então, é isso aí, pensadores. Um abração a todos vocês e fiquem na paz.